E se tudo que a gente acha que sabe sobre matéria, espaço e tempo estivesse, na verdade, fundamentalmente incompleto? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar de cabeça numa teoria científica revolucionária que simplesmente redefine o nosso universo. Tudo com base em uma única entidade que seria o código-fonte de tudo que existe. Vamos conversar direto com uma pergunta provocadora, porque, vamos combinar, para a gente conseguir entender saltos tecnológicos tão incríveis como a viagem no tempo, primeiro a gente precisa ter a coragem de questionar a base da nossa própria percepção da realidade. Então, o ponto de partida é o seguinte: as regras que a gente aprendeu, sabe? Coisas como a física clássica, a geometria euclidiana, elas são como um mapa antigo. Elas até que mostram o básico, mas não conseguem de jeito nenhum descrever o universo real em toda a sua complexidade. É como se a gente estivesse usando um guia desatualizado para um território que mal começamos a explorar de verdade. Então, para a gente sequer começar a conversar sobre engenharia temporal, a gente precisa primeiro deixar umas ideias antigas para trás. Aquela ideia de que a matéria é feita de bolinhas minúsculas e de que o tempo é um rio que fica nos arrastando para o futuro, bom, essa ideia precisa ser descartada. E essa é a questão central que abre a porta para uma nova física. Se não são prótons, elétrons e aquele zoológico infinito de outras subpartículas, então, qual é o tijolo fundamental de tudo que existe? Do que o universo é realmente tecido? Ok, vamos mergulhar nisso. A resposta para as maiores perguntas do universo, desde o que é a matéria até como o tempo funciona, parece estar em uma única entidade elementar. Uma entidade que reescreve todas as regras, o ultimátum. Esquece aquela imagem de uma bolinha minúscula. O ultimátum não é matéria. Pensa nele mais como um conjunto de instruções geométricas, tipo os eixos x, y e z de um gráfico, só que num nível muito mais fundamental. É geometria pura. É o verdadeiro código-fonte da realidade. Agora, o que é realmente interessante aqui é o contraste. A física antiga via partículas diferentes existindo dentro do espaço, num vácuo. Já essa nova física diz que o próprio espaço é um enxame feito de infinitas correntes de ultimátums. E a matéria não é nada mais do que um arranjo específico desses ângulos. E aqui estão as 3 propriedades que, olha, mudam o jogo completamente. Primeira, eles são feitos de ângulos, não de matéria. Segunda, eles não estão no espaço. Eles são o próprio tecido do espaço. E a terceira, que é o ponto mais impressionante. Um ultimátum pode mudar seus ângulos e se transformar instantaneamente em outra coisa. É como se uma pecinha de Lego pudesse virar energia pura com um simples giro. Essa é a chave para entender a famosa equação E igual a mc². Agora, é aqui que a coisa fica realmente estranha. Se os ultimátums são a base da matéria e do espaço, o que é que eles nos dizem sobre o tempo? Se prepara, porque isso aqui é uma redefinição radical de tudo. Essa é talvez a descoberta mais chocante de todas. Os ultimátums não sofrem a ação do tempo porque, cientificamente falando, eles são o próprio tempo. Cada ultimátum tem o que a gente pode chamar de um eixo de tempo, que, na verdade, é só mais um ângulo dimensional. Então, como é que a gente percebe o tempo passando? Bom, imagina que cada ultimátum no universo tem uma pequena bússola de tempo. O que a gente chama de agora é aquele instante em que todas essas infinitas bússolas apontam exatamente para a mesma direção. No momento seguinte, todas elas se movem um tiquinho juntas, criando o próximo agora. A passagem do tempo, então, é essa sucessão contínua de alinhamentos universais. E aqui está a consequência mais maluca e crucial disso tudo. Se o tempo é só um ângulo, então o passado e o futuro não são lugares distantes ou que não existem. São apenas posições geométricas diferentes. E isso, de repente, transforma a viagem no tempo de um sonho de ficção científica em um problema de engenharia. Beleza, vamos então passar para a aplicação e ver como essa engenharia funcionaria na prática. Não estamos falando de acelerar uma nave, mas sim de manipular a geometria fundamental do próprio tempo. Para fazer os cálculos super complexos de um salto temporal, a eletrônica que a gente usa hoje é simplesmente inútil. Essa tabela aqui mostra o tamanho do salto tecnológico que seria necessário. Em vez de processadores de silício, a teoria propõe os amplificadores nucleares, que usam fissão para gerar e manipular a potência pura. E o armazenamento de dados. A gente sai do binário do 0 e 1 para algo chamado titânio quântico, um material teórico onde cada átomo funciona como se fosse um super HD, armazenando mais de 12 estados de informação ao mesmo tempo. O mecanismo, em teoria, é até que direto. A tecnologia basicamente recalibra os eixos de tempo de um objeto, tipo uma nave, para que eles se alinhem com o ângulo de uma data específica no passado ou no futuro. O objeto não viaja pelo espaço.
ele na verdade deixa de existir no presente e é reconstituído instantaneamente lá no destino, com toda a sua energia e informação intactas. Dominar a engenharia de ultimatums não abriu só as portas para o tempo, levou a uma revelação ainda mais profunda sobre a natureza da nossa realidade. A descoberta de que, no fim das contas, a gente não está sozinho. Pois é, descobriu-se que o nosso universo tem um parceiro direto, o cosmos gêmeo. E a principal diferença está aqui, na inversão da carga elétrica. Lá, os elétrons são positivos, são os pósitrons, e os prótons são negativos, os antiprótons. É um universo inteiro feito daquilo que a nossa ciência chamava de antimatéria. E este slide resume as implicações que são, assim, impressionantes. O cosmos gêmeo tem a mesma massa que o nosso, mas uma geografia cósmica totalmente única, ou seja, nada de terra gêmea. Não tem como viajar até lá, porque não existe distância espacial ou simultaneidade temporal entre nós. Nossos agora são independentes. Mas, e este é o ponto-chave, apesar desse isolamento todo, os dois universos exercem uma força gravitacional muito forte um sobre o outro. Uma força misteriosa que talvez explique algumas das anomalias que a nossa física antiga nunca conseguiu justificar. A gente começou questionando se a nossa física estava incompleta. E a resposta, ao que parece, é que ela só via a superfície. A compreensão de que tudo é, na essência, uma manifestação de geometria pura, isso muda tudo. O que nos deixa com um pensamento final. Se conseguimos hackear o tempo e descobrir um cosmos gêmeo, o que mais se torna possível quando a gente entende que pode, teoricamente, reescrever o código-fonte da própria realidade?